Olá, queridos alunos do sexto ano, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje é variação linguística, referente ao terceiro período de atividades remotas. O que é variação linguística? Quem nos pergunta é uma língua verde e amarela, uma língua brasileira. Existe a língua brasileira? Língua portuguesa, né? Mas e aí? Já entra história, não é não? Colonização do Brasil pelos portugueses, nossos irmãos. Assim, não me apresentei. Nem todos tiveram a possibilidade de me ver pessoalmente, eu menos ainda a vocês. Eu sou o professor Diego Miglio. Olha, mas tem um aluno que acho que não gostou muito. Vocês sabem o nome desse colega de classe aí? É o Calvin, o famoso Calvin das tirinhas. Ele vai nos acompanhar durante essa aula, como em todas, né? Bem, mais uma vez a pergunta: o que é variação linguística? Bem, ela diz respeito às possibilidades de mudança de elementos na nossa língua. Não entendi muito bem esse negócio não, professor. Sistema da língua, mudança, possibilidade. Quais são os quatro eixos em que as variedades linguísticas se apresentam? É o do vocabulário, o da pronúncia, o da morfologia e o da sintaxe. Vocabulário é o conjunto de palavras que cada pessoa domina. Então, naturalmente, vocês que estão saindo da infância, entrando na adolescência, vivem a fase da pré-adolescência, têm um vocabulário muito menor do que o meu. Tenho Nossa, eu estou muito velho, olha, eu tenho 3 vezes a idade de vocês. Jesus. A vida é assim. Que bom, né? E que bom que é assim. Então, o vocabulário é o número de palavras que cada pessoa domina. A pronúncia está relacionada diretamente ao sotaque. Normalmente, estou falando rápido? Acho que estou, né? Normalmente, nós achamos que não temos sotaque até que conhecemos alguém, temos contato com outra pessoa que fala diferente de nós. Aí nós vamos perceber que sim, nós temos sotaque. Por exemplo, o nosso sotaque aqui da região de Belém e cidades metropolitanas como Marituba, Ananindeua, Benevides, Santa Isabel, é chiado. É o mesmo registro que se encontra na capital. Então nós falamos dois, vocês, três, rapaz, ó, no final é chiado. Tem a ver com a pronúncia diretamente. Aí se eu tiver algum aluno, deixa eu pensar aqui, o município de Viseu. Viseu é um município que fica muito próximo do Maranhão e a influência das cidades maranhenses, da cultura maranhense em determinados pontos é maior do que a influência da região de Belém. Aí como é que vai ser falado? Dois, vocês, três, rapaz. É mais assobiado, é mais sibilado, é o termo mais específico para assobiar, sibilar. Então, a pronúncia tem relação com o sotaque. Morfologia. Morfologia, vamos mexer um pouquinho aqui na estrutura da palavra. Morfo vem de forma. Logia, estudo. Então, o estudo da forma. Uma das nossas primeiras atividades foi sobre formação das palavras, ou seja, morfologia. Então, a palavra quadrado, vamos contar. Fica mais fácil assim em sílaba, né? Quadrado. 8 letras. Quantas sílabas? 3. Então, tem uma palavra trissílaba. Eu aprendo isso a partir da morfologia. E sintaxe, o que é isso? Sintaxe tem a ver com a estrutura das palavras em uma frase, a ordem propriamente. Eu digo assim: eu tenho um cachorro preto e branco. Eu é o sujeito, tenho é o verbo, um cachorro preto e branco é o meu objeto. Aí eu posso destacar também sujeito e predicado, eu posso destacar pronome, verbo, como já citei. A análise sintática vai por aí. E reparem que o termo é sintaxe, tá? Não vão confundir com táxi, porque ó, táxi, T-A, acento no A, X-I, táxi. Aí aqui está escrito S-I-N-T-A-X-E, então deve ser sintaxe. Poderia, mas
nós dizemos sintaxe, tá bom? Isso daí ocorre porque a língua é dinâmica e sensível. Quais são alguns fatores que influenciam nessa sensibilidade, nessa dinâmica da língua? A região geográfica, o sexo, a idade, a classe social e o grau de formalidade. Vamos um a um, brevemente. Região geográfica, já pontuei um pouquinho. Dentro do mesmo estado, o nosso, do Pará, há diferenças de pronúncia, de registro de determinada palavra. Então, em Belém se fala vocês, lá em Viseu se fala vocês. É sutil, mas há diferença. O sexo também vai determinar. Homens e mulheres têm predileção por determinados... bem, como é que eu posso dizer? Tem comportamentos diferenciados, então a forma de se expressar também vai ser diferente. Geralmente, tá? Que fique claro, não é uma regra, mas geralmente os homens são mais escrachados, falam de uma maneira mais solta, não se preocupam tanto com o que os outros vão pensar. As mulheres são mais recatadas, né? Então o homem fala, conta piada suja, fala palavrão, aí a mulher quando ouve em geral fala, ai que horror, meu Deus, eu não estou ouvindo isso, que barbaridade, né? A mulher tem um pouquinho disso. Faz parte da criação, então o sexo vai determinar também as escolhas linguísticas, a idade. Vamos botar uma criança de 6, 7 anos conversando com a bisavó de 85. Nossa, vai ter muita diferença de significado de palavras, né? A pessoa que tem 85 anos tem um vocabulário muito amplo. Vai lembrar de expressões lá de 70 anos atrás. E a criança de 6 está adquirindo agora o seu vocabulário. Então, a idade vai determinar. E o contexto. Hoje, as crianças brincam geralmente jogos virtuais. Não tem mais tanto aquela brincadeira de correr na rua. Eu, que estou com 30 e poucos anos, tem 35 especificamente, peguei a transição. Eu corria muito na rua, mas eu jogava muito videogame e jogava muito minigame. Hoje, eu já não tenho mais tanto apego a jogos. Quando vocês, meus alunos, dizem, professor, bora baixar o Free Fire. Professor não, tio, né? Porque eu sou o tio agora. E tio, bora jogar Free Fire. Aí eu começo a jogar, eu acho meio sem graça. Né? Eu envelheci e já não gosto tanto assim. Então a idade vai determinar o vocabulário também. A classe social. Bem, geralmente as pessoas que têm um maior poder aquisitivo, têm mais dinheiro, se preocupam mais com a fala correta, né? Conjugar o verbo corretamente, se dirigir corretamente a uma pessoa mais velha. E geralmente, ó, eu estou deixando bem claro que é geralmente, não é uma regra. As pessoas mais pobres nem sempre se preocupam tanto em dar uma educação correta para os filhos, dizer como deve falar, em que momento deve falar. Aí é que a gente vê o comportamento da pessoa determina a criação que ela teve. Então isso tem a ver também com a variação linguística. E o grau de formalidade. Bem, na escola, na sala de aula, eu tenho que ser formal. Professor, bom dia, professor, eu poderia ir ao banheiro? Pode, meu filho, pode sim. Aí eu tô dentro da escola, mas eu tô só com os meus colegas. Ei, segura aqui meu telefone rapidinho, eu vou dar uma mijada. Ah, professor, é feia essa palavra, mas é um registro, não é? É assim. Então a formalidade vai depender do contexto em que eu me encaixo, do contexto no qual eu vivo naquele momento, tá bom? Bem, de acordo com todos esses elementos aí, nós chegamos, infelizmente, também ao preconceito linguístico. E o que é isso? Veremos já já. Tipos de variação linguística. Nós temos as variedades regionais. Há pouco eu falei da variedade regional dentro de um mesmo estado. Aqui nós pontuamos a diferença entre o estado de Minas Gerais e o estado do Rio de Janeiro. São estados vizinhos, mas que linguísticos têm uma variedade
bem distintas, ou melhor, variedades, no plural, são muito distintas. Temos aqui um poema de Oswald de Andrade. Alguns professores dizem Oswald de Andrade, mas, embora este senhor, grande escritor nacional, tenha morrido muitos anos antes de eu nascer, eu cheguei a ver uma entrevista dele na qual ele diz: eu sou brasileiro e por esse motivo eu não sou Oswald, eu sou Oswald. Vamos ao poema dele. Vício da fala. Para dizer Emílio dizem mil, para melhor dizem mió, para pior, pior. Para telha dizem teia, para telhado dizem telhado, e vão fazendo telhados. Vamos lá. Vício. O que é o vício? É uma condição que a pessoa adquire e da qual tem muita dificuldade para se livrar. Então, talvez alguns de vocês tenham o vício de roer unhas. O vício de roer unhas geralmente está relacionado à ansiedade. Eu estou ansioso porque amanhã... Vamos torcer, rezar para que isso se concretize logo. Termine a pandemia. Aí vai ser anunciado, dentro de 2 semanas as aulas retornarão normalmente. Aula presencial dentro da escola. Aí eu fico ansioso, meu Deus, eu vou reencontrar meus colegas, eu vou conhecer os professores, eu vou estar na escola, que maravilha, depois de mais de um ano dentro de casa. Eu fico ansioso, aí eu começo a roer as unhas. Às vezes acontece isso, né? E existem vícios bem mais graves, relacionados à saúde propriamente, né? Então, o vício em drogas, o vício em álcool, essas coisas são... Não cabe aqui a discussão, né? É só para contextualizar e citar o que é o vício. Então, o vício da fala, especificamente, é uma fala descompromissada, uma fala que não se preocupa se está correta ou não. Ele simplesmente é falada, aí sai de qualquer jeito. Então, segundo o poeta, não o poeta, o eu lírico, que nós vamos estudar com calma em sala de aula, segundo o eu lírico, existe uma fala viciada, uma fala torta. Eu deveria dizer milho, mas saiu mil, melhor, mió, pior, pior, telha, teia, telhado, telhado. Então aqui tem uma relação direta com o falar do mineiro, o nascido no estado de Minas Gerais. É uma fala dita caipira. Até mesmo as pessoas da capital, Belo Horizonte, falam assim. As palavras são picotadas. Então, nós vamos ver daqui a pouco miúdo. Aí, miudinho é o diminutivo. Então, eles diriam miudinho, miudinho, apaga. Apaga o final da palavra. Calvin não gostou do que viu. O que ele terá visto aqui? Português do Brasil, nós temos celular, e o português de Portugal, telemóvel. Ônibus para nós e autocarro para os portugueses. Trem para nós e comboio para os portugueses. Registrando que a palavra trem não leva acento. A imagem que eu encontrei na internet estava desta maneira, então eu acabei não editando, mantive do jeito que está. Mas que fique claro, não leva acento, tá bom? É trem, normalmente. T-R-E-M, sem acento agudo ou circunflexo. Por que então, professor, nós chamamos telefone celular e não telemóvel, já que o português vem de Portugal e o nosso Brasil foi colonizado pelos portugueses? Nós sofremos muita influência linguística da língua inglesa, sobretudo da forma falada nos Estados Unidos e também na Inglaterra. Então, em inglês é cell phone. Esse cell vem de célula. Então, telefone celular. Aí nós não falamos céu, porque céu para nós já é outra coisa, né? É o firmamento, que tem as estrelas, o sol e tudo mais. E céu em inglês como é? Sky. Também está presente na nossa vida por conta daquela operadora de televisão. Não é isso? Então, nós acabamos incorporando a forma de falar inglesa e não a forma portuguesa, telemóvel. O ônibus
é uma palavra de origem... Ônibus, na verdade, é uma palavra de origem latina. O latim originou a nossa língua lá, sei lá, porque na verdade vem de Portugal, então Portugal tem 2.000 anos de história, deve ser quase isso. Então, a origem da palavra ônibus é do latim, passou para a língua portuguesa, mas em Portugal então eles não usam a palavra ônibus, também usam, mas especificamente autocarro. Auto vem de próprio. Então, automóvel é um móvel que se move sozinho, no caso com a força, a propulsão do motor. E em Portugal ficou autocarro. Trem para nós e comboio para eles. Aqui a concepção que nós temos de comboio é um grupo, um aglomerado. Então, vários trens formam um comboio, vários carros formam um comboio também. Tá? Vamos lá, vamos seguir. Mais variações, dependendo da hora em que vocês estiverem assistindo a esta aula, a fome pode bater, né? A gente vê um alimento e aí abre o apetite. Vamos pela ordem. Começando aqui à esquerda, Carequinha, na região norte. Também careca apenas, né? Nós aqui da região metropolitana costumamos dizer pão careca, mas já vi em algumas padarias o registro de fato carequinha. Na sequência, cacetinho, lá no Rio Grande do Sul, na outra ponta do país. Vamos aqui para o Nordeste, nosso vizinho. Carioquinha é como é conhecido no Ceará. Também pão aguado, no interior do Nordeste. Então, em algumas cidades de determinados estados, é chamado de pão aguado. Lá no Rio de Janeiro é o pão de sal. E em Portugal, carcaça ou cacete. Vamos tentar entender o significado o porquê da construção deste pão aí. E aqui no Brasil, de ponta a ponta, eu posso estar no Acre, em Rondônia, no Espírito Santo ou em Mato Grosso do Sul. Se eu pedir pão francês, todos os atendentes da padaria vão entender que eu me refiro ao nosso paraense pão careca ou carequinha. Mas será que na França ele se chama francês? Ou é só pão? Se é da França, eu não vou dizer me dá um pão francês, me dá um pão. Lá, na verdade, o nome dele é baguette. Baguette. Aqui também a gente chama baguette, mas percebam que curioso, não vai saber quem inventou esta expressão francês para um pão, que lá não é conhecido dessa maneira, né? É curioso. Bem, por que careca ou carequinha? Ele é um pão liso e enrugado, diferente do pão de hambúrguer, que é todo lisinho, né? Então, como ele dá essa craquelada, essa quebrada, alguém associou a uma cabeça careca, uma cabeça sem cabelo. Cacetinho, porque ele é duro. O cacete é algo duro. Então, o cacetinho é um cacete menor. Da palavra cacete vem cacetete, que é aquele instrumento que a polícia usa para reprimir os meliantes ou a população que se rebela, né? Leva uma cacetetada, não uma cacetada. Mas, olha, nossa, é tão bom dar aula de português, as palavras vão brotando e dá vontade de falar de tudo. Aí no Ceará virou carioquinha, mas no Rio de Janeiro ele não é carioquinha nem carioca. Por que será? Não sei. Pode ser que eu estou supondo, conjecturando. De repente, algum padeiro carioca se mudou para o Ceará, para Fortaleza, que é a capital do Ceará, e abriu a sua padaria. De quem é aquela padaria? É do carioca. O carioquinha, de repente é por isso. Não estou dizendo que esta história é verdadeira. É uma suposição. Né? O pão aguado. Mas como assim todo pão é feito com água? Mas esse daí recebeu o nome de pão aguado, assim como o pão de sal. Para fazer o pão, basicamente, vai trigo, fermento, água e sal. Aí no Rio de Janeiro virou pão de sal e no interior do Nordeste pão aguado. Curioso. E lá em Portugal, carcaça ou cacete. Então, o segundo nome, cacete, se refere diretamente ao cacetinho, lá do Rio Grande do Sul. E a carcaça, porque ele é um pão que, como diz a minha avó, estorrica quando
quando nós mordemos, né? Ele vai quebrando, é crocante. Aí dá a impressão de uma carcaça, uma estrutura vazia. Embora tenha massa, né? Mais alguns termos. Vamos relacionar as regiões Nordeste, Sul e Norte. No Nordeste, eu digo que eu vou para um racha, quer dizer que eu vou jogar bola, eu vou para uma pelada. Jogar bola, eu falei, jogo de futebol. E por que pelada? Gente, eu também tenho curiosidade, já pesquisei, não cheguei a uma definição precisa. Então, o racha no Nordeste é o jogo de futebol. E para nós, o que é o racha? É uma disputa clandestina de automóveis, uma corrida ilegal, seja de moto, de carro, geralmente ocorre na madrugada porque a fiscalização é menor e é muito arriscado, gente. Se alguém convidar algum de vocês para participar de um racha, não, nem assistir, tá bom? Porque já aconteceram muitos casos de pessoas que estão acompanhando a corrida ilegal no meio da rua, num posto de gasolina, alguma coisa assim, e foram atropeladas, né? Vieram a óbito, morreram, né? É bem triste. Jerimum é nossa, né, na verdade. A abóbora tem o nome de jerimum, tanto no norte quanto no nordeste. Sustância, energia que vem dos alimentos. A palavra originalmente é substância. Substância é o que dá forma a algum elemento. Então, menino, não come isso daí que não dá sustância. O que é geralmente que vocês de 10, 12 anos adoram comer que não dá sustância? Esquilho, aquele salgadinho, né? Que esturrica também, craquela na boca. Não dá sustância. O que é que dá sustância, segundo o pai e a mãe? E de fato é feijão e farinha. Faz aquele pirãozão, aí isso sim dá sustância. Vamos para a região sul. O Campo Santo é o cemitério. Aqui no Pará já vi algumas cidades que na fachada está escrito Campo Santo e vem o nome de um santo, né? Então, Campo Santo, São Pedro, ou o nome da cidade. Mas por que Campo Santo, professor? Eu quero entender essa construção. Bem, as pessoas quando morrem, nós torcemos que sigam ao céu. Nós não queremos que ninguém vá para o inferno ou para o purgatório. Então, o Campo Santo é o campo onde foram enterradas as pessoas que nós torcemos que sejam santas. É o cemitério. Alçar a perna é o mesmo que montar a cavalo. Como assim? Para subir em um cavalo é necessário engatar um pé em um lado e o outro no seguinte, mas para isso eu tenho que fazer uma volta, eu tenho que alçar, é como se eu estivesse conectando um lado ao outro, e de fato é isso, eu alço a minha perna para montar a cavalo. E o guacho é um animal que foi criado sem a mãe, se tornou órfão, muito novo. Vamos pensar aqui, eu falei há pouco de cachorro. A cachorrinha pariu muitos filhotes e infelizmente não deu conta, veio a morrer. Os filhotinhos vão crescer sem a mãe, eles serão guachos, vão ter que ser amamentados com uma madeira, como se fosse um bebezinho humano. Norte, aqui no norte, quando eu quero me referir a alguém pequeno, de estatura pequena, eu digo que é miudinho. Fulano, João é miudinho, Maria é miudinha. Embora. Vamos embora? E tem uma variação desse embora, que é bora embora. Tá muito chato aqui, bora embora, bora, bora. Bora se puxar, né? Bora se puxar, bora rasgar, ei, bora rasgar daqui. A última expressão, levar o farelo, que pode ser se dar mal ou morrer. Ih, fulano levou o farelo no Free Fire. Mas o pior farelo que alguém pode levar é quando é destinado ao Campo Santo, não é isso? Que é morrer de vez, infelizmente. Mas é o ciclo da vida. Temos as variedades sociais que se estruturam no nível fonológico ou morfossintático. Fonológico é o da sonoridade, da pronúncia e a forma como eu ouço. E o morfossintático, eu falei há pouco da morfologia e da sintaxe, é a união das duas aqui. É a forma da palavra e a função dela dentro de uma frase. Vamos
há alguns elementos, exemplos do campo fonológico. Eu deveria dizer plantar, eu digo plantar. Bom, eu digo bom. Problema, eu digo problema. Bicicleta, eu digo bicicleta. Ocorre muito em todas as regiões do nosso país. E lendo esses exemplos, eu lembrei de um personagem muito caro a mim e creio que a vocês também, que integra a turma da Mônica, é o nosso queridíssimo Chico Bento. Como ele é do interior do estado dele, que nós não sabemos qual é, mas só sabemos que ele é um menino de cidade do interior, muitas palavras ele conjuga dessa maneira. Plantar, plantar, bom dia, ele não fala bom dia. É bem interessante o registro do falar caipira, o falar interiorano. Vamos aos elementos morfossintáticos. Me dá 10 reais? Não, me dá 10 real. Ó, não saiu nem 10 real, saiu 10 real. Emendou tudo, 10 real. É a forma da palavra alterada e a posição dela dentro de uma frase também. Eu vi ela. O correto seria eu a vi. Viela é uma rua bem pequenininha. Aqui perto da minha casa tem uma viela. É uma ruazinha, é um beco sem saída, inclusive. Deve ter 4 casas de um lado e 3 do outro. É uma rua bem estreita, é uma viela. Viela vem de via pequena, viela. E comumente a nossa população fala viela para dizer eu a vi, ao invés de eu a vi, na verdade. A próxima eu ouço muito de vocês, alunos, e me incomoda. Essa geralmente eu corrijo no ato. Às vezes eu ouço alguma coisa errada e quando for oportuno eu vou lá e digo somente para o aluno, para a aluna, olha, não é assim que se fala, é assado. Mas quando eu ouço esta expressão, eu digo, não, eu tenho que corrigir na frente de todo mundo, porque essa chega até a me doer. Eu trouxe, eu pergunto, gente, quem trouxe o livro? Eu trouxe. Eu ouço várias vezes isso. Eu digo, não, pelo amor de Deus. Aí eu vou ao quadro e escrevo bem grande. Eu trouxe. Então aqui é uma variação morfossintática da língua. Nós temos também fumo para fomos. Nós fomos vira a gente fumo. Ou então nós fomos. E então não pode dizer a gente? Pode, inclusive eu uso bastante. A gente no lugar de nós. Nós fomos, a gente foi, tá bom? Mas jamais a gente fumo, nós fumo. Vamos lá, vamos seguir. Temos as variedades estilísticas. Estilística vem de estilo, a forma, a escolha que eu faço para me referir a determinados elementos da língua. Aí vai ter a distinção entre a linguagem formal e a linguagem informal. Formal vem de forma. Linguagem formal é usada em situações comunicativas que exigem uma determinada forma, uma determinada estrutura. Uma palestra, um congresso, uma reunião de empresários, uma solenidade na igreja. Linguagem informal vai ser utilizada em contextos informais. Na minha família, eu falo de uma maneira mais descompromissada. Quando eu encontro os meus amigos também, eu falo de maneira mais solta. Aí é que vem o registro da linguagem coloquial. O que é isso? Vamos ver. A linguagem coloquial geralmente emprega gírias ou jargões. O que vem a ser uma gíria? É um tipo de linguagem utilizada por um determinado grupo social, fazendo com que se diferencie dos demais falantes da língua. Então, vocês e eu falamos a língua portuguesa, correto? Sim, disso ninguém duvida. Vocês estão constantemente aprendendo, assim como eu. Porém, eu já sou bem mais velho que vocês, já aprendi bastante, estudei na universidade, me formei e posso ser professor da língua agora. E eu adoro ser professor de português. Adoro mesmo, gosto muito. Aí vocês que são jovens, bem mais jovens do que eu, fazem parte de um grupo específico. Então surgem as gírias desta geração, a geração de vocês.
Eu tenho citado bastante aqui o Free Fire. Lá tem, eu soube há pouco tempo que é dar capa, não é isso? Dar capa? Da tiro, que é quando dá um tiro na cabeça, o chapéu voa, dá capa, alguma hora. Nem sei muito bem, eu sou meio patetão nesse sentido. Mas as gírias relacionadas aos jogos, vocês dominam muito bem. Então aqui nós temos os exemplos de grupos de skatistas, de surfistas, de rappers e por aí vai. Já é ou já era? Como assim? Não entendi. Já é ou já era? Eu convido. Bora jogar. Se bem que nem tem mais tanto, né? Vamos jogar videogame lá na casa do meu primo? Aí a pessoa demora a responder, eu pergunto, já é ou já era? É pra agora ou não vai mais ser? Essa é, assim, é isso que significa. Te sai, doido. Sai daí, doido. Esse daqui é nosso, né? O já é ou já era, eu acho que veio lá do Rio de Janeiro. O te sai doido é totalmente nosso. Ih, não sabe nem o que fala, te sai doido, sai daí, sai daí. E o último exemplo, ó, desse último, o nosso coleguinha Calvin não gostou. E é todo pombalesa. Precisa explicar, gente, o que é pombalesa? É uma pomba que sai voando toda lesa? Não, eu não sei a origem da palavra, da expressão, na verdade. Mas o significado é pateta, né? Fulano é pombalesa demais. Não fala nada para ele porque ele é pombalesa. Ele é pateta, ele não consegue absorver. Ai, ai, Calvin. E o que vem a ser o jargão? Geralmente o jargão é uma gíria. Na verdade, geralmente não, deixa eu definir melhor. Jargão é uma gíria, só que aqui está relacionado a um grupo de profissionais. Sejam eles professores, médicos, advogados. Vamos dar o exemplo aqui do advogado. Peticionário, o que é isso? É um termo utilizado por eles, pelos advogados, para dizer que vão entrar com uma ação judicial. Eu tenho que apresentar um documento ao juiz. É uma petição. O juiz vai analisar e julgar se o que eu peço é correto ou não. Aí ele vai deferir ou indeferir. Ó, outro jargão do meio jurídico. Startar. Startar vem da palavra start, em inglês, que quem joga videogame, jogos virtuais de uma maneira geral, né? Ou no celular, ou no videogame propriamente, já viu. Start quer dizer início, começo. E aqui é um jargão do universo corporativo que se refere ao início de uma nova atividade, de um novo negócio. Então, agora nós temos as startups, que são empresas geralmente de tecnologia, né? Eu vou criar um banco virtual, é uma startup. Eu quero criar uma plataforma de jogos. Como ela está no começo, também é uma startup. Daí vem start, startar. E já foi aportuguesado, perceba, olha, que em inglês é to start, iniciar, começar. Em português virou startar. Que maravilha a nossa língua. O furo no meio jornalístico, opa, o nariz entupiu e saiu esquisita a palavra aqui. Quer dizer uma notícia dada em primeira mão. Quando o jornalista consegue dar em primeira mão a notícia, ele deu um furo jornalístico. Vamos lá. Bem, então nós já percebemos que existem diferentes e inúmeras formas de utilizar a nossa língua. Entram os sotaques, entram os estilos, os comportamentos, e também surge o preconceito linguístico, que é todo juízo de valor negativo, às vezes está relacionado ao desrespeito, às variedades linguísticas, no plural, me desculpem, de menor prestígio social. Normalmente, esse pré-julgamento dirige-se às variantes mais informais e ligadas às classes sociais menos favorecidas, as quais, via de regra, têm menor acesso à educação formal ou têm acesso a um modelo educacional de qualidade deficitária, ou seja, a qualidade do ensino que as pessoas mais pobres recebem, em geral, é mais baixa que a das pessoas mais ricas. Infelizmente, é uma realidade da nossa sociedade brasileira, né? Seja lá no Rio Grande do Sul, seja aqui no Pará. Quais são as causas do preconceito linguístico? Nós temos 4 tópicos.
Calvin não gostou muito desse ponto, mas aí o que eu posso fazer, né, Calvin? Temos o preconceito socioeconômico, o socio-regional, o cultural e temos a questão do racismo. O preconceito socioeconômico, como se estrutura? Sócio vem de social, econômico de economia. Então, supostamente quem é mais rico se julga superior a quem é mais pobre e humilha, discrimina a forma de falar daquela pessoa. Nós já abordamos bastante o preconceito socioeconômico. O preconceito regional também já foi citado aqui. O fulano fala diferente de mim, então ele é estranho. No material de vocês, material escrito, é dito que geralmente as pessoas das classes superiores já, as pessoas que têm mais dinheiro se consideram superiores às pessoas que têm menos dinheiro. Mas aqui eu vou dar um exemplo prático de algo que aconteceu comigo. Eu trabalhei por muitos anos em um município do interior do Pará e lá eu sofria preconceito linguístico, era o preconceito regional, porque como eu nasci em Belém, me criei em Ananindeua, o meu sotaque é chiado, é arrastado. Não tanto arrastado, mas é muito chiado. Não dá. Eu tento falar, às vezes, né? Às vezes, mas de uma maneira geral, não. Então, quando eu tento falar sem chiar, é muito difícil, porque é como se eu estivesse interpretando um personagem. Aí eu teria que falar dois, vocês, três. Há pouco eu falei de Viseu. O município em que eu trabalhei, chamado Augusto Correia, é vizinho a Viseu. E lá eles também falam com pouco chiado. A influência do Nordeste, lá do Maranhão, é um pouco maior do que a influência de Belém, nesse sentido, tá? Economicamente, culturalmente, não. São os mesmos hábitos aqui da capital. Mas em relação à fala, a influência é mais do Maranhão do que propriamente de Belém. E aí, quando eu falava, fazia chamada, número 22, aí os meninos ficavam, professor, 22, 22, 22, ficavam chiando, né, que era para brincar comigo. Às vezes eu entendia que era brincadeira, outras vezes eu percebia que as pessoas estavam me discriminando, eu estava sofrendo preconceito linguístico. Eu me incomodava com aquilo? Não, não, eu rebatia às vezes, eu dizia que não era daquela maneira, com educação, claro, eu nunca briguei por conta disso. Mas é desagradável, sim, sofrer o preconceito linguístico, seja da forma que for. No meu caso, era o regional. E se a gente for analisar, não eram pessoas ricas discriminando uma pessoa pobre. Não que eu seja rico, mas, em geral, ali, aquela condição, os meus alunos tinham uma condição econômica inferior à minha. Né? Eu sofri preconceito também. Bom? O preconceito cultural está relacionado a isso que já foi abordado, socioeconômico, ao regional, mas também está relacionado às formas de cultura que as camadas mais baixas vivem e representam em relação à forma que as pessoas de maior poder aquisitivo têm. Hoje, no Brasil, nós ouvimos à torta e à direito, queira ou não, muito sertanejo, que é de sertanejo universitário, muito funk. E o funk e o sertanejo são expressões culturais de camadas menos prestigiadas. Então, de alguma maneira, isso está sendo diminuído, mas ainda assim existe sim o preconceito cultural. E temos a questão do racismo, algumas expressões relacionadas geralmente à cor negra, né? As pessoas de pele negra, as pessoas com traços indígenas, né? E a forma como elas falam existem. Nós, paraenses, somos a mescla do negro com o índio. Aí nós ficamos como? Pardos, a pele meio clara, né? Não chega a ser branca, mas também não é negra. Então, existe também o preconceito relacionado ao racismo, infelizmente. Bem, aqui esse tópico fala de coisas que já foram citadas anteriormente, né? O regional e o socioeconômico. Então, nós aqui do norte somos os índios tapados, os índios burros. E o nordestino vai ser o nordestino analfabeto, o cabeça chata, o pé inchado. Bem, como lidar com isso? Como tentar minimizar o preconceito linguístico? Não dá para acabar com ele, simplesmente atenuá-lo. Nós temos o conceito da adequação linguística.
Não existe necessariamente um falar certo ou um falar errado. Existe o meio termo, a adequação. Então, ó, o R foi apagado aqui. Eu vou falar formalmente em um contexto formal. É a linguagem padrão, a linguagem culta que será empregada. E eu vou falar de uma maneira coloquial na variedade informal. Vamos exemplificar isso aqui de uma maneira melhor. Temos dois exemplos adequados e dois inadequados. Vamos a eles. E aí, cara, bom? Anima assim amanhã? Qual seria o contexto? É um adolescente conversando com um amigo e fazendo um convite a ele. E aí, cara, tudo bem? Tu te animas a ir ao cinema amanhã? Mas isso foi abreviado, foi abrandado, né? Da seguinte maneira. E aí, cara, bom? Anima-se. Desculpem. Anima-se amanhã? Correto, tá bom? É informal e é correto. Bom dia, diretor Pedro. Eu gostaria de falar com o senhor sobre algumas questões de interesse da instituição. Qual é o contexto? Um estudante universitário que se dirige ao diretor de seu curso. Tudo bem, ele falou corretamente. Ele usou o registro da língua padrão, um registro formal para isso. Vamos aos contextos em que isso está inadequado. Olá, direto confrade. Quereria eu convidá-lo para uma atividade casual, como ir ao cinema? Um adolescente novamente conversando com um amigo. Está inadequado? Sim, a menos que ele queira brincar, queira fazer uma gracinha com um amigo, aí não está inadequado, né? Mas aí o amigo vai dizer, ué, mas por que você está falando assim comigo? Onde já se viu tanta formalidade? Ah, para com a tua graça, vamos logo ao cinema? Aí quebrou, né? Então depende da intencionalidade, a intenção do falante é que vai determinar se deve ser formal ou informal o registro que ele vai escolher. E o segundo exemplo, inadequado. E aí, cara, bom? Queria trocar uma ideia contigo sobre a facu. É o mesmo estudante se dirigindo ao diretor da faculdade. Mas aí ele usou um registro informal. Não caberia aqui, ficou estranho. Então é isso, galerinha. É nóis. Só demorou. Rola? Bem, a tiazinha não entendeu muito bem. Ela é um pouco moderna, tá com um saiote, uma bolsinha de jovenzinha, mas ela... Hã? Que língua foi que eles falaram? Que demorou? Só? Rola? Olha, o Calvin não gostou da nossa aula, definitivamente. Espero que não tenha sido o caso de vocês. Espero que tenham adorado a nossa aula. Beijo, minhas crianças. Fiquem com Deus e até mais.